Sejam todos muito bem-vindos, meus caros. Como é que vocês estão? Agradeço a presença de todos que já estão aqui. Hoje teremos uma live muito interessante. Consegui configurá-la um pouquinho melhor. Ainda não tenho acesso a uma ótima internet, estou fazendo isso do celular, então, pelo menos por agora, eu não vou colocar minha cara exatamente para poder evitar um consumo excessivo de internet, né? Mas de qualquer modo, tenho certeza que vai ser muito produtivo. A gente vai falar de inúmeros assuntos hoje. Vamos provocar alguns liberais, ou alguns deles podem até concordar com o que a gente vai falar aqui. E, obviamente, né, como sempre, estará depois disponível lá no De Pé Podcast, no nosso outro canal. Mas vocês sabem que demora um pouco, então tem a vantagem, né, de você estar assistindo agora e não vai ter que esperar uma semana até sair o episódio inteiro. Fora isso, a gente faz também os cortes em vídeos, então também estará disponível dessa forma. De qualquer modo, né, eu fico aberto também às perguntas de vocês, qualquer tipo de dúvida, respondendo, obviamente, primeiro os superchats e depois as perguntas que aparecem, né? Então, acho que vai ser muito, muito interessante o que a gente vai discutir hoje. E tenho certeza que muitos de vocês irão se surpreender, né? Eu quero começar falando sobre um tópico bem curioso, na verdade. Opa, não sei o que é esse barulho aqui. Que é a questão da saúde mental na quarentena, né? Que eu acho que é algo que muitos de vocês estão passando, inclusive eu estou passando por umas certas dificuldades por conta disso, meu caro. E eu vou pegar o tópico do liberalismo para falar disso, né? Vou pegar como um gancho. O que acontece é o seguinte: é 2020, nós estamos lidando aí com essa situação desse vírus, muitas pessoas que faleceram, talvez parentes de vocês, pessoas que perderam seus empregos. Então, obviamente, muitas pessoas ficam impactadas psicologicamente. Venho aqui admitir que eu sou uma dessas pessoas, né? E assim sendo, o que acontece? As pessoas acabam precisando de algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda. E o que eu quero começar a discutir aqui com vocês é como nós não temos os pilares para isso neste exato momento, né? E eu posso falar de experiência pessoal. Vou contar aqui uma história que é da minha vida. Não sei se eu devia ser tão honesto e sincero em falar disso, mas eu acho que muitos podem ficar numa situação similar e é por isso que eu vou abordar, né? Que é o seguinte, cara, eu tomo um remédio psiquiátrico há bastante tempo, isso me ajuda a manter o controle. E aí, recentemente, eu tive muito trabalho, né? E perdi, infelizmente, a consulta que eu tinha marcada há mais ou menos um mês atrás, né? Até aí, tudo bem. A questão é que eu preciso de uma consulta para conseguir uma nova receita do medicamento. E após perder essa minha consulta, eu não consegui uma outra consulta por quase um mês, cara. Primeira das coisas, eu ligava na clínica, que eu vou explicar um pouquinho melhor, mas é uma clínica bem grande, né? É quase como uma corporação, é o Netflix da psiquiatria. Eu ligava e ninguém me atendia. As mensagens, eu posso até colocar depois, né, em formato de vídeo. Cara, eu falava, por favor, alguém pode me responder? Tem alguém como marcar uma consulta para mim? E o bot ficava falando, obrigado pelo seu contato. Eu falava, caramba, tem alguém para falar? Obrigado pelo seu contato. Eu fiquei já nervoso com essa situação e ficou se alongando aí por vários dias. Aí eu mandei um e-mail muito pé da vida, fiquei spamando a caixa de mensagem dos caras e aí eles conseguiram me marcar uma consulta para depois de quase 2 semanas. Tudo bem, esperei 2 semanas sem medicamento, já ficando mal, já ficando deprimido, ansioso, e não é à toa que muitas pessoas ficaram percebendo que eu estava um pouco estranho, né? Tava de uma certa forma mais irritado e é por conta disso. E aí finalmente eu consegui minha consulta. Aquela consulta telemóvel, né? Consulta remota. Fui lá, falei com o médico por literalmente, acho que 3 minutos, cara. 3 minutos eu falei com o médico. E ele chegou e falou, você toma esse remédio, esse remédio? Eu falei, a dosagem tá boa? Eu falei, eu acho que sim, né? Eu que devia perguntar pra você, que você é médico, né? Ele falou, não, deve estar bom, né? É o mesmo remédio mesmo? Não tem nenhum efeito colateral? Eu falei, não. Aí ele foi e me deu lá a receita e ponto final. Mas demorou um mês pra eu conseguir isso.
E pior, eu não conseguia depois contatar a clínica porque o cara tinha esquecido um remédio. Ou seja, eu ainda estou sem um dos remédios, cara. 1 mês para conseguir um mero remédio que eu preciso para manter a minha sanidade mental. Entende? E nota, vocês devem estar pensando, você deve ter um SUS, né? Isso que dá, depender do estado para sua saúde, mas não. Né? Na verdade, é com base num plano privado que eu tenho da Amil, que eu pago acho que 500, 600 reais por mês, cara. A minha saúde e a saúde dos meus familiares é uma das maiores prioridades na minha vida. Eu me mato de trabalhar para não precisar sofrer numa linha de hospital que eu possa acabar falecendo, mesmo com a minha família. Então, mesmo pagando 500, 600 reais por mês de plano de saúde, eu não consigo uma consulta por quase 1 mês, e quando eu consigo é por 2 ou 3 minutos com um psiquiatra que só está querendo, né, que eu saia da frente dele e assinar lá o prontuário médico. Né? Se eu chegar para esse psiquiatra e falar assim, cara, dá para você me receitar esse remédio, aquele remédio, o cara vai e receita, cara. Essa é a triste realidade. Né? E eu fiquei mal com isso, meu trabalho foi impactado, meus relacionamentos foram impactados, porque eu começo a ficar meio estressado, começo a ficar meio nervoso, entende? Então isso vai para mostrar um caso pequeno aqui, particular a mim. Tenho certeza que vocês também têm experiências similares, se tiver pode mandar lá no meu e-mail, tá? O sugira@protonmail.com, não é só para relato de estudante, se tiver também coisas assim pode me mandar. Estou compartilhando com vocês porque não devia ser dessa forma, pessoal. Entende? Tem gente que está muito pior que eu. E se eu fosse, por exemplo, esquizofrênico? Tem esquizofrênico que se não toma o remédio, o cara é capaz de fazer uma besteira com ele e com inúmeras outras pessoas. Né? Quando a gente fala do filme do Coringa, é esse o arquétipo. É o arquétipo de um cara que claramente tem problemas psicológicos, que precisa, né, de um suporte. E o que acontece? Tanto o Estado como assim, o sistema de forma geral não dá aquilo que o cara precisa. E mesmo eu, por exemplo, pagando uma quantidade bem considerável, não consigo isso. Já pensou um cara, então, que depende de SUS, que tem um plano muito mais barato que o meu, cara? É uma situação que é inaceitável. É inaceitável. E isso tem um reflexo social absurdo. Quando as pessoas não estão bem psicologicamente, quando a histeria, quando a loucura toma conta, não é à toa que a gente vê os absurdos que a gente vê, né? Tem gente que fala, poxa vida, eu não sei por que tem tanto conspiracionismo na internet. Nossa, porque isso é um absurdo, eu não sei por que tem tanta gente acreditando em balela. Ora, uma das razões é isso. Uma das razões é porque o sistema que nós temos, político-econômico, não é capaz de dar o auxílio que é necessário para as pessoas que estão, né, com problemas psicológicos e psiquiátricos. Né? A realidade é que se você quer ter essa ajuda que você precisa pagar além do seu próprio plano médico. Né? Coisas assim, já escutei de consultas psiquiátricas que custam 200, 300 reais, acho que é a média assim, em São Paulo, aqui onde eu moro, para você ter 1 hora de consulta. Né? Então você vai fazer isso aí 3 vezes por mês, 1 vez por mês que seja, é bem considerável. Né? Para mim não é algo que eu estou disposto a pagar, além de já pagar um plano de saúde. E o pior, cara, foi o tratamento que eu recebi, que eu tenho certeza que muitos outros recebem, sabe? Cara, eu tava desesperado, precisando daquela receita, eu tava tremendo, eu tava suando frio, porque é um remédio que eu já tomo há muito tempo, eu não posso parar de tomar. Eu falando, pelo amor de Deus, eu preciso dessa receita. E desligavam na minha cara desligavam, cara. Eu mandava mensagem após mensagem, e não estavam nem aí. Como eu disse, eu consegui passar por isso, mas e uma pessoa que tá realmente mal? Entende? Aí vai ter gente falando, porque a culpa é do Estado, a culpa é disso, a culpa é... Cara, eu não sei de quem é a culpa. A realidade é que nós precisamos ajudar pessoas que estão ainda piores do que eu, e nós não conseguimos fazer isso. E um cara desse, como eu disse, pode fazer besteiras realmente sérias. Inclusive tirar a própria vida. Então é uma situação gravíssima, que, como eu disse, a forma como as coisas estão atualmente não é capaz de resolver isso. Tudo bem? Agora, fora isso, vamos ao que realmente interessa, que acho que muitos de vocês vieram para essa live com essa intenção, que é muito relacionado a tudo isso. Recentemente, o YouTube baniu a Belle Delphine por nudez e logo depois desbaniu ela. Né? Vou aqui traduzir para o português porque não tem como. Vou colocar aqui só um segundo. E é uma situação muito interessante. Tem muita gente que acha que eu vou comemorar um troço desse, né? E de uma certa forma dá um pouquinho
de otimismo, você pode pensar temporariamente, mas não é tão simples assim como eu vou explicar, né? Muitos de vocês, né, ficaram falando, poxa, Nilman, a Belle Delphine foi banida no YouTube, você não vai comemorar e não sei o quê. E eu esperei, porque eu sabia que não ia ser tão simples assim. E segundo, eu vou explicar o porquê de eu não ficar feliz quando alguém como a Belle Delphine acaba sendo banida ou sofrendo repercussões e todo o resto, né? Primeira das coisas, a Belle Delphine, para quem não sabe, ela é uma e-girl bem famosa, ela vende conteúdo questionável, né? Falando aí sobre, mostrando o corpo dela, né? Nudes, coisas do tipo, lá, aquele troço de OnlyFans e todo o resto. E o conteúdo dela do YouTube é bem similar a isso, né? Acaba se expondo, mostrando aí a sensualidade dela. E aí o YouTube acabou indo lá e banindo ela por conta de strikes, falando lá realmente do conteúdo sendo muito sensual, né? Ela foi banida por nudez. Tá aqui, ó. Belle Delphine got banned on YouTube for nudity. Mas, né, rapidamente, o YouTube acabou tirando isso. Acabou deixando para trás esse banimento. Então vamos analisar isso daqui. Você pode não gostar dessa garota. Eu também, honestamente, o conteúdo dela para mim é bem desnecessário. Mas eu fico, honestamente, com dó dela ou de qualquer outro criador de conteúdo que acaba sendo banido, né? Assim, eu acho que se tem um cara fazendo muita besteira mesmo, igual aquele cara que faz um conteúdo erótico para crianças, aí realmente é um troço criminoso. Quando é um troço criminoso, aí é complicado. Agora, no canal dela, aparentemente não tinha um conteúdo que era pornográfico, pelo que eu entendi até agora, né? Quer dizer que eu gosto desse tipo de coisa? De forma alguma, de forma alguma. No entanto, a gente tem que começar a tentar entender o lado da outra pessoa. E aí eu fico pensando, por mais que ela tenha muito dinheiro e tenha ganhado com tudo isso, eu não acho legal, cara, quando uma mega corporação como o YouTube simplesmente abaixa um switch assim e tira uma pessoa, né, do seu canal. E tira a renda de uma pessoa. Eu não acho isso legal, na verdade eu acho isso muito errado. É algo, na verdade, muito arbitrário. Entende? Quer dizer que, nossa, eu vou mostrar a Belle Delphine pro meu filho? Jamais, de forma alguma. Mas eu penso que talvez ela tenha pessoas que dependam dela para sobreviver. Talvez ela tenha funcionários, talvez ela tenha pessoas que serão demitidas por conta desse banimento. Entende? E nesse momento, como eu disse, o YouTube faz o que ele quiser. Ah, não gostei desse canal, vou tirar e ponto final. Aí você vai apelar, vai falar, não, mas veja bem, o meu conteúdo na verdade é muito bom, eu não sou desrespeitoso, eu não fiquei nua. Cara, para você apelar é muito difícil. Ela teve muita sorte. Por quê? Porque teve caras como o Keemstar, né? Que é um cara... Opa, vou até deixar assim para não mostrar o corpo dessa mulher, né? Teve inúmeros youtubers gigantescos que falaram que isso era injusto. Por quê? Porque tem, por exemplo, a Cardi B, que é uma rapper americana, que tem um conteúdo ainda mais explícito do que o da Belle Delphine, e a Cardi B não foi banida, né? Cardi B realmente uma pessoa com muito dinheiro, muita fama, muito conhecida. Então as pessoas falaram, pô, isso aqui é uma hipocrisia absurda. Como assim você vai banir a Belle Delphine e não vai banir a Cardi B? Que inconsistência é essa? Né? Óbvio, do lado do YouTube, como mega corporação, eles pensam, ah não, Cardi B, né, representa Hollywood, traz pra gente muita grana mesmo, então Cardi B pode, né, a gente vai fazer vista grossa pra isso, nem concebe a possibilidade de banir alguém como ela. Da mesma forma, Miley Cyrus, aquela Luísa Sonza, né? Eu já falei um episódio bem similar a isso, né? Em que eu tava fazendo um vídeo sobre a Luísa Sonza, eu simplesmente peguei um trecho do clipe dela, coloquei no meu vídeo foi desmonetizado. No entanto, o vídeo dela não tá desmonetizado. O YouTube monetiza o dela, mas desmonetiza o meu. E o meu foi desmonetizado por exatamente isso, por nudez, né? E eu fiquei assim, quê? Como assim? Você vai me desmonetizar, mas no dela você não desmonetizou? Enfim, essa inconsistência de uma corporação gigantesca que tem um poder absurdo
e pisa em cima de criadores de conteúdo individuais e menores, né? E aí ela conseguiu lá um contato com o YouTube. Óbvio, isso daqui é uma rara exceção, pessoal. É uma rara exceção, tá? Quando você vê, por exemplo, a Belle Delphine recuperando o canal dela, ou alguém como o Rato Borrachudo e casos do tipo, são exceções. A grande maioria dos casos, o cara é banido e não tem uma segunda chance. O YouTube deixa o cara falando sozinho, entendeu? Chega lá uma mega corporação, acaba com a renda de uma pessoa, às vezes afeta a família desse cara, não dá, né, nenhuma indenização, não dá nada, acabou, não vai ter mais nada, é o seu fim aqui e você que se vire agora. Entende? A Belle Delphine, por ser tão conhecida e por ter tantas pessoas atrás dela, por exemplo, o PewDiePie, o maior youtuber do mundo, é alguém que já fez conteúdo sobre ela. Ela tem uma relevância absurda, mas e se ela não tivesse essa relevância? Entende? E são inúmeros criadores de conteúdo que do nada, assim, ó, bum, o cara perde a renda dele, o cara se torna incapaz de ajudar a família, perde um emprego. Do nada, cara. Absolutamente do nada. E isso é sim um grandíssimo problema e é sim algo errado. No mínimo deveriam existir regras claras, justas, que não tenham esse tipo de ambiguidade. Ah, não. Aquele sujeito pode estar aqui no YouTube, vai ter o canal monetizado, não. Mas você não. Não, você não pode, tal. Não. Nós precisamos de regras claras sobre o que é permitido, o que não é permitido, como agir, tanto aqui como fora do YouTube, porque esse tipo de coisa é completamente inaceitável, né? E não só, cara, a gente não para pra pensar nisso, mas o YouTube ganha muito dinheiro em cima dos seus criadores. Muito dinheiro. Eles pegam mais da metade do dinheiro que a gente faz com anúncios. E assim, são muitos e muitos criadores que ajudam, não são só os grandões. Não é só o Fefe, né? Óbvio, o Fefe ajuda, aqueles gigantescos ajudam, mas aqueles que são normais, com menos de 100 mil inscritos, com menos de 1 milhão, juntos são muito consideráveis. E como eu disse, tem uma relevância de que, pô, às vezes você tá lá assistindo o meu canal e aparece um vídeo do Fefe, ou sei lá, do Flow, de um cara que é muito maior do que eu. Mas às vezes a razão pela qual você vai pro YouTube é um canal muito menor. Os canais menores são quem grudam as pessoas, entende? Aquele que já tá muito conhecido, que é sempre a mesma coisa, o pessoal já começa a ficar cansado, fala assim, ah, não, vou deixar isso pra lá. Então, infelizmente, eu não acho que o YouTube valoriza seus criadores, e devia ter uma forma de parar esse tipo de coisa. Devia, mas não tem. Enfim, Belle Delphine não merece ser banida. Ela pode fazer inúmeras coisas que eu descrevo como sendo erradas. Mas pra mim o pior de tudo mesmo, é ter uma empresa trilionária como o Alphabet, né, o Google, fazendo o que eles querem. Tudo bem? Ok, deixando isso de lado, vamos falar sobre e-girls, cara. Porque a Belle Delphine, no fundo, ela é uma e-girl, né? Ela é uma e-girl. O que é uma e-girl? O que a gente pode entender sobre elas? Sobre a perspectiva do liberalismo. Porque as e-girls são produto do liberalismo que a gente tem aqui. E para vocês que ainda são liberais, vocês vão entender um pouco melhor essa minha crítica que eu faço. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, quero agradecer aqui alguns superchats que eu ganhei. Peço desculpas por não ter olhado na hora, porque eu estava aqui bem focado nisso. Vou dar uma olhada aqui um por um em todos os que eu recebi. Só um minutinho. De qualquer modo, já vou também aqui dando bem-vindo a todos vocês que estão aqui. 637 pessoas nesse momento. Muito obrigado a presença de todos. E não só. Aqui embaixo eu vou deixar o link, já está aí na verdade, para um outro lugar que eu faço lives, né? Não estou fazendo neste momento, mas farei no futuro muitas lives nesse outro site. Não vou nem falar o nome do site aqui para o YouTube, né, não capturar. Mas esse site é muito difícil de ser censurado, de ser banido. E como, né, a gente fica naquela insegurança, eu peço a vocês, por favor, que também me sigam. Né? É o primeiro link aqui embaixo. É DLIVE, que chama esse site. E ia me ajudar bastante, pessoal, porque a gente nunca sabe o futuro no YouTube e em todas as outras plataformas, né? Eu não gosto de ter que pedir toda hora pra vocês, me siga aqui, me siga ali, mas infelizmente é muito caótica a nossa realidade. Quero agradecer o Lucifer, que me doou R$2
Pô, que nome, hein, cara? Pelo amor de Deus, mas tudo bem, agradeço aí a doação. E o Rosalvo, como sempre presente, falando Rosalvo aqui, vamos nos ater ao tema, Nilman. Obrigado, Nilman. O que é isso? Eu agradeço você, Rosalvo. Obrigado aí pela sua doação e pela sua presença. Ok, vamos falar das e-girls, que são muito mal compreendidas na minha visão. Veja bem. Eu, honestamente, tenho dó de e-girl. Vou repetir. Eu tenho dó de e-girls. Eu sei que alguns caras vão escutar isso e falar: nossa, esse Nilman virou gado, não vou mais nem escutar o que ele tem pra falar. Veja bem, não tô falando que o que elas fazem é certo. Não. Muitas vezes você pode ter dó de uma pessoa pela atitude que ela tem, que é uma atitude que se desvia daquela que seria talvez a melhor pra ela. E eu quero explicar um pouco melhor isso. Por quê? Eu vejo que muitos caras, hoje em dia, simplesmente têm uma certa raiva de e-girl. E para muitos dá até para entender, porque algumas e-girls são realmente tóxicas, são, assim, dizendo, meio que escrotas, vamos ser honestos aqui, tá? Essas garotas, às vezes, tratam o homem como se fosse um banco, quando não um pedaço de lixo. Isso aqui é realidade, é sendo honesto aqui. No entanto, a gente não percebe o que cria as e-girls. Quando você vê uma pessoa, óbvio, tem a escolha individual da pessoa que está ali. Né? A pessoa escolheu esse tipo de vida, escolheu fazer aquilo, óbvio. No fundo, quanto mais rápido você perceber que tudo que acontece na sua vida, você que faz, melhor. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos também desconsiderar o social. Nós não podemos desconsiderar o contexto histórico, econômico, cultural, político que nós temos. E assim sendo, as e-girls, como eu mencionei anteriormente, elas são um produto do que eu gosto de chamar de democracia liberal, em especial do liberalismo. Por quê? Veja bem, vamos supor que você é uma garota que tem 16 anos de idade, tudo bem? Você é uma garota normal, que vive uma vida secular. E o que eu digo por secular é, você não foi criada numa família religiosa, né? Você não vai na igreja, você não tem valores transcendentes que você acredita, certo? E aí o que acontece? Para a grande maioria, né, das pessoas hoje em dia, não só mulheres, mas para as pessoas, algo muito importante é o dinheiro, certo? Não é a coisa mais importante para todo mundo, mas para a maioria das pessoas é algo muito considerável. Por quê? Com o dinheiro, você consegue sobreviver, primeira das coisas, mas não só, ter uma boa condição de vida, com conforto, né? Com a possibilidade de viajar, de fazer o que você quiser. É hipócrita aqui aquele que fala que eu não ligo para dinheiro. Um ou outro é assim, um ou outro que está numa realidade espiritual diferente da maioria das pessoas. Agora, a massa, de forma geral, vive sim pelo consumo, vive sim pelo anseio de ter bens materiais. Assim sendo, pense no caso de uma menina de 15, 16 anos de idade que está começando a considerar o futuro dela, né? Uma carreira que ela teria, o que fazer da vida, né? Uma garota de 16, 17 anos de idade, que é bonita, certo? Que tem uma boa aparência. Não sei se vocês sabem isso, mas muitas, se forem realmente assim, um pouquinho carismáticas, boazinhas, saberem se comunicar, elas podem ganhar muito dinheiro hoje em dia na internet. E não é porque elas são necessariamente manipuladoras ou oportunistas, isso a gente já vai chegar lá, mas simplesmente pelo fato que tá cheio de homem desesperado por atenção e empatia feminina. É o sujeito que quer ter uma namorada, mas não consegue. E a gente já vai chegar no ponto do porquê esses caras não têm namoradas. Mas muitos caras estão dispostos a dar muito dinheiro pra isso. Só pra vocês terem noção, teve casos de cara que já doou assim $100 mil pra uma única girl. Entende? Tem cara que dá quantias absurdas pra uma mulher que ele nem conhece. Pra uma mulher que, honestamente, ele nunca vai ver na vida, muito provavelmente. Então, na perspectiva dessa garota de 15, 16, 17 anos, 20 anos de idade, especialmente aquelas que já são maiores de idade, né? Pensa nisso. Pô, você pode ser e-girl, você pode vender pack do pé e ganhar um dinheiro de forma relativamente fácil, né? E eu vou entrar no aspecto moral disso, mas
Entende? Tá ali, ó. Ou você pode passar 5 anos na universidade para quem sabe conseguir um estágio depois disso, para quem sabe conseguir entrar numa corporação e trabalhar 10 horas por dia, e quem sabe com 30 anos você começa a ter um pouquinho de dinheiro. Né? É a realidade. Vocês que são homens sabem que é assim. Né? Então muitas podem pensar, poxa vida, por que eu vou fazer todo esse esforço estudando, indo em faculdade, blá 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 blá, se eu simplesmente posso vender pack do pé e ganhar o que eu ganharia com 30 anos de idade depois de formada? Entende? Óbvio, eu não estou falando que isso é certo de forma alguma. Moralmente é algo errado, certo? Sim, eu considero isso errado. Não acho que isso é certo e a maioria das pessoas concordaria, assim, de bom senso, que vender seu pack do pé e de partes íntimas não é uma coisa muito legal. Mas, para a mentalidade de um jovem que, como eu mencionei inicialmente, vive uma vida secular, né? Não é uma pessoa que foi criada num lar religioso, que dá um valor espiritual ao que acontece na vida dela, que fala, a coisa mais importante do mundo é eu ir para o céu. Não. Para uma pessoa que simplesmente acha, então, eu quero viajar o mundo inteiro, quero ter um carro bonito, quero comprar maquiagem, quero comprar coisas boas e embalada. Bom, a garota pode considerar isso, entende? Por quê? Porque existe a relativização das coisas. Existe a relativização dos valores. E aquele que fala mais alto acaba sendo o próprio dinheiro. Então, essas e-girls, elas simplesmente estão sendo empreendedoras. Simplesmente isso. Você pode ter raiva, você pode ficar, eu não gosto porque elas são isso ou aquilo. No fundo, elas estão seguindo o mercado, como ele existe hoje aqui. Não estou falando que isso é o que existiria em outra hipótese, no Ancapistão, aí é um outro papo. A questão é, considerando o que nós temos hoje, né, para que a garota ia passar anos na faculdade se ela pode viver sendo e-girl? Óbvio, isso não leva em consideração as consequências que isso tem na vida dela. E aí que eu entro com o meu argumento de que eu tenho dó dessas garotas. Eu tenho dó de e-girls, porque muitas delas podem ganhar muito dinheiro, elas podem, né, ficar milionárias. A Belle Delphine, por exemplo, ela é multimilionária, tá? Vendendo pack de pé, vendendo pack da bunda, mas ela é multimilionária. Ao mesmo tempo, eu tenho dó dessas garotas. Eu tenho o dinheiro que elas têm? Não, eu não tenho. Mas eu não preciso ter para perceber que muitas delas, espiritualmente, estão quebradas no meio. Assim, você olha nessas mulheres, assim, olha no olho dessas garotas que estão aqui aparecendo na tela neste momento, e me diz se elas estão felizes. Assim, dá pra ver claramente, nitidamente, que essa garota pode ter todo o dinheiro do mundo e parece que tem algo faltando, parece que tem um vazio imenso por dentro. Então, muitas, né, não vou falar que todas, mas muitas eu acho que acabam tendo problemas psicológicos, traumas, às vezes, de infância que colocam na internet, procuram às vezes a validação de homens na internet que não tiveram, por exemplo, de um pai, né? Aquela síndrome do pai ausente é algo real, né? Uma família desestruturada muitas das vezes também por conta do desespero pelo dinheiro, às vezes garotas que estão realmente numa situação de pobreza e têm que sair da situação de pobreza e não conseguem ver uma outra perspectiva de futuro. Não estou falando que justifica os atos. No fundo, nós somos responsáveis por cada coisa que acontece na nossa vida. Agora, vocês conseguem entender todo o contexto? Vocês conseguem entender que não é simplesmente, são pessoas mau caráter, são pessoas oportunistas? Não é simplesmente isso. Tem todo um contexto social que influencia esse tipo de coisa, né? Mas não só. Muitas dessas meninas, por exemplo, eu vejo alguns caras falando, mas por que essas garotas então não são mães de família, né? Eu já vi muitos questionamentos desse tipo. Tem cara que chega e me pergunta, poxa vida, Nilman, por que essas e-girls não são mães de família? Por que elas não querem ser aquelas mulheres tradicionais como a mãe, a avós delas? Ora, mas não é óbvio para vocês? Porque veja bem, se você vive uma vida normal hoje em dia, tá? Eu não tô aqui falando, se você é uma pessoa que é lacradora, eu não tô falando uma pessoa normal hoje em dia. Exatamente por conta do sistema que nós vivemos,
a pessoa já cresce relativizando tudo ao nosso redor. E não só, geralmente endeusando uma coisa, que é o dinheiro. Certo? Então pense bem. Uma garota que tem 18, 20 anos de idade, que poderia ser e-girl, por exemplo, certo? Vamos supor que você tem 20 anos de idade e você é o namoradinho dela e você fala, poxa vida, né? Eu quero ter uma vida tradicional com você. Vamos nos casar? Eu vou pagar tudo pra você, nós viveremos aí numa fazenda, você vai ser dona de casa. Esta garotinha, né? Ela pensaria o seguinte, por que exatamente eu faria isso, meu caro? É isso que ela pensaria. Por quê? Porque se a realidade que ela compreende é unicamente a material, de pensar, olha, o que interessa nessa vida é poder viajar, é poder ter isso, é poder ter aquilo e tal. Como que, assim, honestamente, como que uma garota dessas iria valorizar, por exemplo, uma vida tradicional? Iria valorizar, por exemplo, a importância de se casar, de ter filhos e todo o resto? Como? Assim, não é uma questão de uma pessoa que é estúpida, uma questão de uma pessoa que foi mal criada. É uma questão assim da pessoa não ter ciência de outra possibilidade. A pessoa cresce achando que a única coisa que importa é o consumo. Você já nasce e você recebe um brinquedinho. Aos 5 anos de idade você quer Lego, você quer Barbie, você quer a Suzy, você quer as bonequinhas, depois você quer o Game Boy, você depois quer o videogame, isso e aquilo. Você já nasce, né? E cresce endeusando o consumo. E aí os caras hoje em dia, eles ficam surpresos quando eles acham que, meu Deus, eu não sei como, mas as garotas hoje em dia elas não querem mais se casar comigo. Elas não querem mais ser donas de casa. Ai, meu Deus, eu não sei porquê. Oh, mas não é óbvio, meu filho. Não é óbvio. Você consegue agora compreender o que eu estou falando aqui? Quando o dinheiro fala mais alto do que qualquer outra coisa, e ó, já deixo claro aqui para vocês que são mais ANCAPs, até liberais, que o problema não é a propriedade privada em si, tá? Não é isso. É uma ideologia muito maior do que isso, que realmente é uma idolatria pura à cifra, ao dinheiro e nada além disso. Quando você tem esse tipo de mentalidade, mas é óbvio que vai ter um monte de homem solteiro, decepcionado, pensando, poxa vida, mas por que eu não acho uma mulher para me casar? Ora, meu filho, mas por que elas se casariam? Entende? Existia desde o passado uma realidade espiritual que as pessoas hoje em dia elas não falam mais. Por exemplo, por que a minha avó ficou dentro de casa por 40 anos cuidando dos 5, 6 filhos que ela teve? É porque ela gostaria de ter aquilo materialmente? Porque, nossa, tendo 5, 6 filhos, ela pôde viajar o mundo inteiro e ficou trilionária e tal. Não. Ela viu uma dimensão espiritual naquilo, né? Como uma mãe. E ela não trabalhava porque meu avô sozinho conseguia, né, fazer tudo aquilo. Talvez ela tivesse hoje em dia que trabalhar, porque, né, um único pai para sustentar 5, 6 filhos não dá. Nem 2 pais trabalhando hoje em dia conseguem sustentar uma família de 5, 6 filhos. Né? Então isso vai para mostrar que muitas das vezes, né, por que essas garotas mais jovens hoje em dia não querem mais casar, não conseguem valorizar um casamento monogâmico tradicional? Por que não? É muito simples, cara. É uma questão do que a pessoa acredita. E o que as garotas hoje em dia acreditam? Ai, meu Deus, eu quero viver a realidade da fantasia do Sex and the City. Ou do comer, beber e viajar, acho que esse é o filme, né? A mulher vai, viaja o mundo, pega todo mundo, vai em festa, usa droga, não sei o quê. É a realidade, cara. E a questão é, isso é o comunismo que criou? Não, não foi o comunismo que criou isso, meu filho. Não foi o comunismo que criou isso, tá? Desculpem aqui, eu vou mostrar e eu vou provar pra vocês que não foi o comunismo isso. Foi o liberalismo como ideologia. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu fiquei chocado quando eu vi. Eu falei, eu não acredito que eu tô vendo uma coisa dessa. Que foi isso daqui, ó. Tendências de divórcios em 7 países ao longo da transição do socialismo que existia lá na União Soviética, né? Enfim, é um estudo, vocês podem dar uma olhada depois, em que eles pegaram 7 países. A Bulgária, a Estônia, a Hungria, Lituânia, Polônia, Romênia e Rússia. E eles analisaram
a taxa de divórcio nesses países que estavam saindo do socialismo soviético e entrando, né, no Ocidente, que é uma democracia liberal, pelo menos tentando fazer isso. E o curioso, né, eles analisaram aqui um monte de dados, foi isso daqui, ó. Olha só que interessante, né? Eu acho que tá mais para baixo. Eu vou para a conclusão logo de uma vez, vocês podem olhar depois quando vocês quiserem. A conclusão que eles chegaram, meus filhos, é que depois do colapso, a taxa de divórcio, curiosamente, aumentou nesses países comunistas. Como você explica isso? Como? Você fala, não, mas não é possível, porque veja bem, no Ocidente existe um lugar que não é comunista, e os comunistas que não querem casamentos e todo o resto tá aqui, ó. Como você explica isso? Pode ser que, por conta da crise econômica que veio, tal, tudo bem, dá até pra falar esse argumento. Agora, vocês conseguem entender que não é tão simplesmente, ai meu Deus, veja bem, se nós vivermos numa democracia liberal igual aos Estados Unidos, não vai mais ter divórcio, a família vai ser o cerne da nação e todo esse papo? Não, meu filho. A taxa de divórcio, curiosamente, aumentou, mesmo depois desses países deixarem de ser comunistas, né? Socialistas, querem dizer, né? Então, isso vai para mostrar para vocês que, olha, o liberalismo, essa tendência de colocar o dinheiro acima de tudo, isso gera um impacto na nossa vida de uma forma absurda, cara. De uma forma absurda. E muitas das frustrações que eu tenho, muitas vezes são derivadas disso, né? Por exemplo, vocês falam, nossa senhora, né? Eu não consigo ter uma família tradicional hoje em dia porque os comunistas estão lá e eles não deixam eu ter filho e eles estão diminuindo a taxa de fertilidade, né? Eu já vi gente falando, por exemplo, isso daqui. Daqui a pouco eu chego nisso daí. Tem alguns caras, né, que são neonachos e acabam caindo no meu canal. E aí os caras falam, olha, tá vendo, a taxa de divórcio tá aumentando, os europeus não estão tendo mais filhos porque isso é uma conspiração para que não tenha mais brancos e todo esse resto, né, todo esse papo. E falam, porque se não tivesse esses comunistas aí, se nós tivéssemos apenas o capitalismo, tudo daria certo. Quer dizer, liberalismo, capitalismo não, liberalismo. Só que eis o problema. Olha só isso daqui. É uma matéria do The Atlantic que fala, sociedades liberais têm taxas de fertilidade perigosamente baixas. Né? E aqui eles falam, não estar totalmente claro por que essas taxas de fertilidade caem e sobem. Eu posso aqui trazer uma hipótese, posso estar errado, não sou sociólogo nem nada, mas veja bem, quando você é um cara que mora num país, por exemplo, como os Estados Unidos, como o Brasil, como alguns países na Europa, você vive numa realidade em que você não consegue mais ter uma família apenas sendo um pai de família e ter inúmeros filhos fazendo isso. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu, por exemplo, eu adoraria ter uma família muito grande. 5, 6 filhos. Trabalho muito para isso acontecer. Mas, meu filho, como que eu vou fazer um troço desses numa economia como a nossa brasileira, mesmo se eu fosse para os Estados Unidos, quando que, hoje em dia, uma escola particular, né, sendo assim, bem justo, para o seu filho não sair totalmente ferrado da cabeça de um colégio público, um colégio particular aqui em São Paulo é no mínimo R$1.000. Pensa ter 5 filhos, pagar R$5.000 com base nisso. É uma realidade muito grande. Entende o que eu falo? Mas não só. Pensa no caso das mulheres hoje em dia. Certo? Muitas delas, elas têm também que trabalhar. E muitas são estimuladas desde cedo a viver essa vida corporativa, né? Ou seja, você nasce, você vai para a escola, você vai para o ensino médio, você vai para a faculdade e vai trabalhar numa mega corporação, certo? Esse é o ritmo, essa é a linha de produção que a grande maioria tenta, pelo menos, seguir hoje em dia. E qual que é a consequência? Bom, quando você deixa, né, de ter filhos para ir para megacorporações, trabalhar, o que acontece? Bom, a taxa de fertilidade cai.
Então, muitas dessas taxas de fertilidade estão caindo, não é porque tem uma mega corporação, ai meu Deus, eles querem acabar com os brancos na Europa, ou com não sei que povo. Não, é simples. É o liberalismo que impede que as pessoas tenham filhos, porque se torna algo extremamente caro, porque você passa o dia inteiro trabalhando. E como você vai fazer filho? Né? Eu vou dar um exemplo aqui de um cara que eu conheço. O cara tem 42 anos, trabalha num banco de investimento, extremamente bem sucedido, e ele vê os amigos tendo filhos e fica extremamente para baixo. Dá pra ver na cara dele. Toda vez que eu vejo, eu falo, pô, fico com dó desse cara. Porque ele já tá com 42 anos, ele já tentou achar mulher inúmeras vezes, infelizmente é um cara que tá ainda mais preso nessa mentalidade liberal. Ele vai, por exemplo, em bar e balada tentar achar uma futura esposa e, obviamente, sempre se ferra. Acaba conhecendo aquelas blogueiras, né, blogueira louca, e aí acaba sendo só chifrado. Garotas que não querem se casar. Por que uma garota de 22 anos que é blogueira, né, uma garota que é, às vezes tem uma garota que tá trabalhando num banco igual dele, pra que ela vai querer se casar? Com 22, 25 anos, 30 anos que seja? Muitas não querem. E o cara não consegue. Não consegue, primeiro, achar uma mulher, e segundo, mesmo se ele conseguisse, ele sabe que ele não vai conseguir manter por muito tempo, porque ele tá trabalhando igual louco. E louco, passando madrugadas e madrugadas trabalhando. E mesmo se ele tivesse uma família, a tendência é que, eventualmente, ele acabasse em divórcio. Por quê? Porque se você trabalha como ele trabalha, você vai trabalhar muito. E, às vezes, o relacionamento começa a cair por conta disso. Começa a se desmoronar. Então, isso vai para mostrar que não é simplesmente o comunismo, isso e aquilo. Não é simplesmente isso. Quando você tem uma sociedade que coloca o consumismo acima de tudo, que coloca o dinheiro acima da verdade, isso acaba acontecendo, né? E isso daqui que eu estou mostrando para vocês nesse momento, né? Taxa de fertilidade baixa, você pode achar que é uma coisa fenomenal. Mas a longo prazo tem um impacto econômico absurdo. A Europa já está provando isso. E o Brasil vai começar a entrar nesse, né? Vai começar a sofrer com isso. Porque, honestamente, cara, hoje em dia, só consegue, às vezes, ter filho quem recebe auxílio governamental. É a realidade. Assim, honestamente, ter 5 filhos hoje em dia, apenas tendo um emprego numa corporação privada, é algo inconcebível para a grande maioria da população. Meu avô conseguiu fazer isso só com um único trabalho. Agora, hoje em dia, você e a sua mulher, os dois, ter 2 empregos e ainda assim não conseguir criar os seus filhos apropriadamente. Então, é muito pior do que parece. Ok? Deixando aqui claro novamente o que eu vou falar, tá? Eu vou repetir isso aqui inúmeras vezes ao longo dos meus vídeos e lives. Liberalismo não é um sinônimo de propriedade privada ou de trocas voluntárias entre indivíduos. É algo completamente diferente. Quando você quiser, eu posso fazer uma live só sobre isso, né? Mas quando você analisa o desenvolvimento histórico dessa palavra, a origem desse termo, está muito longe de ser apenas propriedade privada, que vocês conhecem como sendo livre mercado e todo o resto. É algo completamente distinto disso. E que não é só um liberalismo econômico. Não é simplesmente economia. É algo que tem consequências culturais, sociais, muito profundas, como a gente está vendo aqui. Né? Então, não se iludam pensando que o Newman está atacando pessoas que querem simplesmente ter a própria casa e não ter ela invadida por uma pessoa como Boulos. Não é isso que eu estou falando, tá? O que eu estou dizendo é que isso é uma ideologia liberal que tem consequências muito mais nefastas do que inicialmente reportado, né? Acho que isso está... Se não estiver claro, por favor, me perguntem. Tudo bem? Ok, eu vou pro próximo tópico aqui que nós temos, que eu acho que é o mais interessante. Ok. A partir disso, a partir dessa discussão, a gente pode falar sobre algo bem relacionado a tudo isso, né?
Quando eu falo com rapazes... calma aí. Recebi aqui um superchat que eu quero responder do narrador. Ele falou: boa noite, Newman. Sendo um crítico do liberalismo, você se considera um nacionalista tipo Enéas? E qual a melhor maneira de combater o progressismo? Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não tenho uma ideologia que eu sigo, ou uma utopia que eu quero obter nesse mundo, ok? O Enéas, eu acho que ele falava algumas coisas corretas, errou em algumas outras. No entanto, eu não me considero necessariamente nacionalista como um termo assim que descreve tudo que eu quero ou tudo que eu acredito. Não. Pra mim, tá, acima de qualquer coisa, cara, o problema é o status quo em que a gente vive, ok? Pra mim isso que é o pior de tudo. É essa democracia liberal que nós temos. É algo extremamente nefasto, que corrói nossas almas, que empobrece o espírito de cada um de nós. E é algo que está destruindo também o nosso próprio mundo, que está levando a caos, que está levando a miséria, a pobreza e coisas completamente demoníacas. No fundo é isso, o que eu realmente desprezo. Eu gosto de ter um positivo que eu acredito, né? Crenças substanciais, que falam, olha, eu acredito nisso, nisso, nisso. Eu até tenho isso. Mas para mim o que mais importa nesse momento é um trabalho negativo. Ou seja, de criticar, demonstrar a doença que é a democracia liberal. Tá? Vai ter cara que é libertário, vai escutar o que eu estou falando e vai às vezes concordar. Porque o liberalismo, como eu disse, não é um sinônimo de propriedade privada, de livre mercado, nem nada disso. Da mesma forma que vai ter comunista que pode escutar o que eu estou falando e entender o que eu estou dizendo. No fundo, para mim, o mais importante é acabar com a hegemonia que existe do liberalismo no Ocidente. Para mim, isso que mais importa. E, por favor, né, peço também aqui a vocês que moderem no discurso de vocês. Eu não estou aqui conseguindo ver todas as coisas. É muita coisa para moderar. Por favor, tá? Não quero aqui discurso homofóbico, machista, fascista, porcaria que é, porque aí quem me ferra são vocês, tudo bem? Por favor, não digam esse tipo de coisa. É inaceitável no mundo que nós vivemos, tá? Então, é isso. Vamos ao que realmente interessa aqui, tudo bem? Que é um outro tópico que interessa a muitos de vocês. Fabrício Miranda Martins, muito obrigado pelo superchat, Fabrício. Ele falou: liberalismo é dar lado pra gente fazer cocô. Antes conversei contigo sobre ser liberal só no aspecto econômico, mas hoje não dá mais, nem na economia. Meu caro, eu posso até depois recomendar para vocês um texto muito bom do Benoit, que é a crítica do liberalismo como ideologia. E é muito bom, porque ele descreve exatamente isso, cara, porque eu gostaria de imaginar que é só pessoas fazendo trocas involuntárias, mas não é simplesmente isso. Sabe, tem um impacto real na nossa vida. Tem um impacto real na cultura, na mentalidade das pessoas. Entende? Por exemplo, e aqui eu não quero achar as razões para isso. A gente pode tentar entender, puxa, mas por que as pessoas estão tão ansiosas no trabalho, tão estressadas? Vai ter o comunista que vai chegar e falar que a razão disso é a burguesia, é isso, é aquilo. Vai ter o libertário que vai falar, na verdade é o Estado. É o Estado porque o Estado acaba limitando as possibilidades econômicas das pessoas, cria burocracia, por conta disso o cara não pode contratar. Enfim, a questão a realidade, independentemente das razões por trás disso, é que milhões, bilhões de pessoas ao redor do mundo estão morrendo espiritualmente por conta dessa hegemonia que existe no mundo. Por conta do liberalismo, da democracia liberal como ela existe neste exato momento. E como eu disse, é muito maior do que simplesmente a economia. E não precisa ter uma articulação conspiratória para que isso ocorra, entende? Por exemplo, falar, como eu mencionei para vocês, tem uma conspiração que querem fazer querem acabar com todos os brancos no mundo. Já vi muitos caras falando isso, e não é verdade. Por quê? Porque é o liberalismo que está fazendo isso. É o liberalismo, cara. É quando você não consegue ter filho. E é ao redor do mundo inteiro que acontece isso. Né? Você vê no Japão, por exemplo, a mesma coisa. Né? Então, muitas pessoas tentam, né, explicar esses absurdos que às vezes ocorrem
às vezes com teoria da conspiração, às vezes com um argumento que não é exatamente correto, sem ter a coragem de assumir que o liberalismo que muita gente gosta, às vezes é razão por trás disso. Entende? E é duro, cara. É duro porque você vai falar, não, quer dizer então que a gente tá... Muitas das coisas que acontecem na nossa vida, na verdade, não é por conta dos comunistas? Sim, cara, não é. Entendeu? Os caras do PCO não estão fazendo isso. Enfim, eu vou continuar aqui com o assunto. Agradeço pela doação, meu caro. E vamos continuar. Olha, bem relacionado a isso, tá? O liberalismo, ele afeta a nossa vida individual. De cada um de vocês, inclusive a minha. E eu tenho muitos inscritos que... só um minuto, Rosalvo, eu vou dar mod pro Estigma, deixa eu ver. Nem sei se o Estigma tá aqui, só um minuto, pessoal. Eu vou aqui dar um mod porque tem muito cara, entendeu? Fazendo coisas... foda, entendeu? Deixa eu ver. Aqui. O Estigma, ele é sensacional, ele sempre me ajuda nas lives, eu vou colocar ele como moderador porque tem muita gente aqui flodando com coisas complicadas. Muito obrigado, Rosalvo. Muito obrigado. Enfim. Vamos continuar o que a gente estava falando. Olha. Como eu disse, o liberalismo, ele afeta a vida de cada um de nós. A minha, a tua, dos teus familiares. E às vezes eu tenho inscritos que são homens e são os famosos pincéis, né? Celibatários involuntários. Diferente dos progressistazinhos lacradores, eu não vejo isso, né, o fato de você não conseguir, né, atos libidinosos como sendo algo necessariamente ruim, né? Eu não acho que você deve ter vergonha disso, que você é pior que uma pessoa só por conta disso. Muito pelo contrário. E quando a gente vai analisar mais em detalhe o porquê de muitos desses rapazes sofrerem tanto com mulheres, a gente começa a entender que talvez tenha uma parcela de culpa deles, mas que o nosso contexto social também influencia e muito isso. Então vamos analisar de perto a questão dos caras que são celibatários involuntários. Veja bem, do lado da direita, né, liberal conservadora, direita aqui eu falo entre parênteses, né? Eles chegam e ficam falando o quê? Porque é o discurso do Jordan Peterson, né? No fundo, você é responsável por tudo que acontece na tua vida, você só tem que, né, lavar o seu pipi, arrumar o seu quarto, e aí vai dar tudo certo, né? Como se tudo de ruim que acontece na tua vida é só culpa tua. De uma certa forma, esse tipo de ideia, às vezes te ajuda. Porque tem cara que fica muito ressentido e vitimista e começa a culpar os outros por tudo de ruim que acontece na vida dele. Isso não é legal. Essa é a mentalidade do Dostoiévski, que ele coloca no... Dostoiévski não, do Raskolnikov, no livro do Dostoiévski, que é o Crime e Castigo. Isso não é legal. Esse ressentimento é perigoso, sim. No entanto, a gente não pode também desconsiderar o social. A gente não pode considerar o que está ao nosso redor. Isso obviamente influencia. Óbvio. Se você, por exemplo, é um cara que está numa sociedade que sofreu bombardeios militares e aí você está passando fome por conta disso, bom, você é responsável por todo o mal que acontece na tua vida? Lógico que não. Algumas coisas ruins que aconteceram só aconteceram por conta desse contexto ao seu redor. Então nós não podemos ignorar o contexto social. Muito pelo contrário, ele também tem um impacto na nossa vida. E assim sendo, na questão dos celibatários involuntários, os caras que são liberais conservadores, eles chegam e vêm com esse discurso. A culpa é toda tua. Né? É porque você é um fracassado. É literalmente esse o discurso. Entendeu? Saia do porão da tua mãe. Vai arrumar um trabalho porque você é vagabundo. E desconsideram todo o contexto social. E do lado da esquerda, dos progressistas lacradores, né, da esquerda pequeno-burguesa, qual é o discurso deles? Não muito diferente. Chegam e falam, vocês são perdedores, frustrados sexualmente, porque você vive no porão da casa da tua mãe, você não consegue nada, né? Colocando os caras cada vez mais para baixo. Né? E é algo que eu já venho percebendo há uns 2 anos. Para quem segue meu trabalho aqui no YouTube sabe disso.
E não são poucos os caras que são celibatários involuntários, são muitos e muitos e muitos. E o problema é que as pessoas não têm a profundidade para analisar o que está realmente por trás disso. E quando você tenta fazer isso, já começam a falar, ah, é porque você então, Nilma, você que é o celibatário involuntário, que não é verdade. Eu só tô aqui querendo analisar o que está acontecendo e tentar ajudar esses caras. Então vamos tentar fazer isso. Vamos tentar ir além da estupidez da direita e da esquerda. O que está realmente por trás do sofrimento desses rapazes? É muito simples. Como eu mencionei já anteriormente em vídeos e lives, o liberalismo ele influencia muito do que acontece na nossa vida. Então, quando você é um rapaz jovem, você tem 18, 19, 20, até 30 anos, né? Se você mora numa cidade grande igual São Paulo, por exemplo, você tem que considerar que a grande maioria das pessoas, homens e mulheres, eles vivem com base numa ideologia liberal, que às vezes endeusa o consumo e coloca o dinheiro como uma coisa extremamente relevante, cara. Não a mais importante de todas, e óbvio, existem pessoas que são exceções à regra, né? Mas a grande maioria das pessoas é assim, e né, quando você vai analisar grandes parcelas da população, a média acaba sendo que muitas mulheres que esses rapazes acabam conhecendo colocam o dinheiro acima de quase tudo. Não vou falar tudo, mas acima de muita coisa. Diretamente ou indiretamente. Né? E quando não endeusam o dinheiro, endeusam consequências disso ou algo similar a isso. Por exemplo, a primeira das situações é, muitas garotas hoje em dia aqui em São Paulo, em centros urbanos grandes, muitas delas por nascerem numa família não muito privilegiada, como eu já mencionei anteriormente, algumas podem virar girls, outras viram sugar babies. Né? E é uma realidade muito, muito presente aqui. Tá? Garotas normais, de famílias de classe média, viram sugar babies. Né? E a questão é, por que ela iria querer namorar um cara normal da idade dela, né, ou um pouquinho mais velho, se ela pode conseguir um sugar daddy, né, que dá uma quantidade exorbitante de dinheiro para ela? Por que ela faria uma coisa dessa? Aí você pode pensar, não, mas porque ela tem que achar o amor, porque ela tem que achar alguém que seja um futuro pai de família. Por quê? Essa é a tua mentalidade. A mentalidade da maioria das pessoas normais que moram num lugar como São Paulo, homem e mulher, colocam, né, a possibilidade de ter bens materiais acima de quase tudo. Então a garota pensa, tá, o cara pode ser um pouco mais velho que eu, pode não ser muito bonito, mas eu vou viajar pra Europa, eu vou comer em restaurante chique, eu vou ir pra onde eu quero, eu vou ter roupas de marca, eu vou poder comprar isso, vou poder comprar aquilo, e etc, etc, etc. Então, o que acontece? Bom, se elas estão com os sugar daddies, e tem sugar daddy que tem, às vezes, várias sugar babies, né? Especialmente aqueles que são realmente ricos. Tem 3, 4, 5, o cara já é velho. Essas garotas, elas estariam, às vezes, namorando um sujeito normal, de 20 e poucos anos, que ainda não tem muitos recursos, mas, ao contrário, acabam ficando com esses caras mais velhos. E isso, óbvio, desloca o mercado sexual e deixa esses caras sem possibilidade de mulheres. Mas não só. O que a gente vê é que o mundo que nós estamos vivendo hoje, em 2020, ele é drasticamente diferente de 1 século, 2 séculos atrás. Ainda mais de 5 séculos atrás. Mas já é substancialmente diferente da realidade dos nossos avós e bisavós. Por quê? Depois de 1960, com aquela questão da liberdade sexual, né, Woodstock e todo o resto, gente igual Raul Seixas, que pegou lá influências de Crowley falando lá, faça o que tu queres, pois é tudo da lei e tal, tal, tal. Pois bem, a consequência disso foi a ruptura de alguns pilares da civilização ocidental. Em especial, a instituição do matrimônio. Certo? Sim, certo. E uma das consequências, uma das causas disso foi exatamente essa mentalidade, né, liberal, de colocar a tua liberdade individual acima de absolutamente tudo. Que, sejamos aqui honestos, né, para quem conhece um pouco de teologia, você sabe quem é que acha que pode fazer tudo que quer. Não vou aqui nem descrever, mas vocês sabem quem é. E isso, obviamente, tem consequências na instituição do casamento. A questão é que você pode não gostar do cristianismo, do catolicismo, e falar que é uma tradição besta. Eu não sou católico, eu não sou cristão. Você pode pensar isso, cara, tudo bem. Mas você tem que reconhecer, se você é uma pessoa intelectualmente honesta,
que a instituição do casamento, como monogamia, no cristianismo em especial, gerou um equilíbrio social absurdo. Por quê? E isso daqui o Platino explica muito bem. Em sociedades poligâmicas, em sociedades onde não tem a instituição da monogamia como sendo oficial, o que acaba acontecendo? Eu lhe digo. Alguns homens, aqueles que estão no topo da hierarquia social, acabam conseguindo muitas mulheres. Assim, alguns chegam a ter 5, 6, 7, 8 esposas, né? Enquanto que muitos homens não têm nenhuma. Em alguns lugares, e foi por isso que muitas vezes a poligamia surgiu, existiam guerras, né? Então muitos homens morriam e por conta disso, alguns acabavam se casando com inúmeras outras mulheres para que essas mulheres tivessem maridos e não se tornassem em meretrizes, né? Não se tornassem em profissionais libidinosas, se é que vocês me entendem. No entanto, quando você tem uma sociedade em que alguns homens têm muitas mulheres e a grande maioria dos homens não tem nenhuma, isso gera violência, isso gera caos, isso gera revoluções. A história está aqui para provar. Tem trabalhos sérios sobre isso. A desigualdade sexual é algo real. O homem, por exemplo, que está lá numa comunidade aqui no Brasil, né? Por que alguns acabam aderindo ao crime? Alguns fazem isso porque querem ajudar a família, outros fazem isso porque, sei lá, acha legal. Mas eu vou dizer que uma grande parcela, para não falar grande maioria, faz isso pensando, eu vou ser o cara aqui e vou conseguir todas as mulheres. As mulheres vão todas ir atrás de mim. E, obviamente, porque se torna cada vez mais difícil para um homem normal, com aparência normal, conseguir uma mulher, ele pode pensar, eu vou virar um traficante para poder conseguir fazer isso. Então, a tendência é que, com mais desigualdade sexual, ou seja, com mais homens tendo quase nenhuma mulher e alguns pouquíssimos tendo muitas, o caos, a violência acaba surgindo. A monogamia acabou com isso. Tornou a sociedade muito mais pacífica, muito mais equilibrada. Certo? Bom, o problema é que não é a realidade atual. A nossa realidade é uma em que, bom, vocês sabem o que é. Divórcio aumentando cada vez menos pessoas se casando, a monogamia é ridicularizada cada vez mais. Então, qual que é a consequência? Bom, alguns homens vão conseguir muitas mulheres, especialmente aqueles que têm muito dinheiro, enquanto que a grande maioria deles, ou muitos deles pelo menos, vão assim ter muita dificuldade para conseguir uma única namorada, uma única esposa. Essa é a tendência ao redor do Ocidente inteiro. Entende? Então, quando você vê lá o pincel que está revoltado, óbvio, você tem que ajudar o cara a não fazer besteira, a ainda assim encontrar sentido na vida. Mas o cara herdou um mundo que o avô dele não teve que lidar. Né? O cara que é o virgão de hoje era o pai de família do passado. Entende? Então, meus filhos, vocês entendem que é uma realidade muito mais complicada do que a esquerda e a direita ficam colocando para esses rapazes? O rapaz às vezes não consegue uma garota, não porque ele é um fracassado, é um preguiçoso, às vezes pode ser isso. Mas às vezes, como eu disse, é isso que eu vim falar para vocês aqui. Aí você vai falar, mas o que o liberalismo tem a ver com isso? Bom, é isso que acontece quando você coloca a liberdade individual de você fazer tudo, absolutamente tudo que você quer acima das tradições, da moralidade. E nos anos 60 foi exatamente isso. Tá? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Certo? Você fala, não, tudo bem, a liberdade individual é a coisa mais importante do mundo e não sei o que, tá. Até que ponto? Pode pensar, não, se todo mundo fizer o que quer, não vai dar mal nisso. Não tem nada demais nisso daí, vai dar tudo certo. Bom, às vezes o que acontece é que as pessoas lá com 20, 30, 35 anos vão ficar fazendo um monte de, vão deixar de ter filhos, vão usar drogas, vão fazer um monte de coisa ao invés de ter filhos, ao invés de manter as tradições como elas existiam há milênios. Então tem esse aspecto. E quando eu falo sobre o liberalismo e as pessoas não entendem o porquê de ser uma ideologia de esquerda, é porque, essencialmente, essa mentalidade liberal de fazer o que você quiser, até um certo ponto, por que ela ocorre? Eu lhe digo por que ela ocorre. Porque, basicamente,
as pessoas se colocam acima da tradição, da moralidade e da ordem transcendente das coisas. É essencialmente isso. E é por isso que o liberalismo ele abre o caminho para o comunismo e outras ideologias do tipo. É literalmente isso. Se você olhar a história, você vai perceber que o burguês foi o primeiro revolucionário. Não é uma... Tô inventando isso. Pode estudar a história. Certo? Então, sim, muito do que vocês estão passando, vocês que não conseguem mulheres, que são tratados de uma forma ruim, muito disso é um contexto que nós herdamos, né, de liberais de outras gerações, né? Porque tem gente que acha que o problema é que nós não estamos mais nos anos 60. Ah, meu filho, o problema é muito mais complicado do que isso, cara. É muito mais complicado do que isso, entendeu? Então é por isso que eu digo a vocês que estão numa situação dessas que não fiquem ressentidos, né? Se você tá tendo dificuldades em conseguir um relacionamento e tal, a pior coisa que você pode fazer é ficar com raiva de mulheres. É a pior das coisas. Ih, caramba. Enfim. É basicamente isso. Agora, deixa eu ver. Vamos para a próxima questão. Oh, mas que desgraça, hein? Estão fazendo barulho agora. Ok. Vamos ver as perguntas de vocês aqui. Deixa eu ver. Liberdade e escravidão? Tem um cara ironizando isso. Cara, não é necessariamente que liberdade e escravidão como se fosse... quer dizer então que... não tendo liberdade você vai... não, que eu tô querendo dizer que a liberdade... Não ter liberdade é algo bom, não é isso. Não tô querendo justificar a ausência de liberdade. Mas que a liberdade, por si só, ela pode ser extremamente perigosa. Entende? A liberdade desassociada da procura da verdade gera catástrofes, entendeu? A liberdade por si só, ela não é suficiente. Ela deve ser sempre guiada por um princípio maior. Entende? E esse é o problema de muita gente. Coloca a liberdade acima de absolutamente tudo. E não, cara. A liberdade não está acima de absolutamente tudo. Entende? Porque caso contrário... Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo pra vocês. Você vai colocar a liberdade acima do bem e do mal, por exemplo? Não, você tem liberdade de fazer tudo o que você quiser. Você vai tirar a vida de uma pessoa. Aí você fala, não, mas é só respeitar a propriedade do outro. Não é tão simples assim. Especialmente no contexto social. Especialmente se você observar o que aconteceu nos anos 60. Os anos 60 devia ser a maior lição pra isso. A maior lição de que não é tão simples assim. Ok. Eu vou aqui continuar. Recebi um outro chat aqui de quem foi? Do Matheus Carvalho. Newman, você acha que liberalismo influencia também a depressão? Eu ia chegar nesse ponto, cara. Mas sem dúvida, com certeza. Com certeza. Absolutamente. Tá? O liberalismo é uma das maiores causas de depressão que eu consigo citar pra vocês. Só um minuto, eu vou mostrar aqui um negócio pra vocês. Ok. Vou continuar aqui pra vocês, porque tem um problema aqui que eu tive, mas agora nós podemos voltar. Então, cara, eu tava querendo mostrar esse artigo aqui pra vocês, ó, que fala o seguinte: o liberalismo que cresce nas universidades americanas causa estresse psicológico entre estudantes. E esse é um aspecto que eu acho que muitos talvez tenham um pouco de contato com isso. Só que não é o liberalismo que talvez vocês imaginem. Por exemplo, o maior exemplo disso daqui. Olha, quando nós analisamos a questão da lacração nas escolas, né? Quando eu analisei os relatos de estudantes em escolas em que os rapazes não podem mais dar a opinião deles, em que existe uma ditadura praticamente, em que todo mundo tem que concordar com a mesma ideia e não pode, né, discordar disso e todo o resto, vai ter gente que vai pensar, primeiro olho assim, que isso daí é o comunismo, né? São professores comunistas que estão fazendo isso e ponto final. Mas, bom, às vezes pode ser realmente alguns militantes comunistas, né, stalinistas e todo o resto, mas eu vou dizer que a grande maioria das vezes
Os professores que fazem isso estão fazendo isso com base numa certa forma de liberalismo. Entende? Sim. Mas nem só em escolas. Por exemplo, em corporações, por exemplo. Em corporações que você vai, é algo bem similar. A lacração que a gente vê em ambientes escolares e de trabalho, que é literalmente assim, algo que você não pode discordar, é uma forma de liberalismo. Sim. Se você observar a questão até própria da tolerância que é imposta a todas as pessoas, da onde vem essa ideia? Essa ideia vem de uma tradição liberal ocidental. E assim sendo, exatamente pelo aspecto da imposição universal desses valores, existe, primeiramente nesse primeiro aspecto, um estresse emocional, psicológico absurdo, porque você não pode discordar de um triz do que a pessoa está falando. Né? Então, dessa primeira forma, desse primeiro aspecto, é o maior de todos. Principalmente a questão de você não poder discordar das pessoas. Mas, quando você observa a questão de você estar imerso nesse sistema que nós estamos, cara, quando você leva em consideração o sistema político-econômico que nós vivemos, é aí que a depressão realmente bate. Por quê? Sejamos aqui bem honestos, tá? Num mundo tradicional, nós teríamos uma sociedade que é mais orgânica, certo? Não estou falando que é perfeita, e o mundo tradicional não é exatamente, nossa, viver sem celular, viver no meio do mato, não é exatamente isso que eu estou dizendo. Estou falando uma sociedade, por exemplo, em que você tem uma moralidade que é baseada em princípios transcendentais, que não é um mundo secular. Num mundo dessa forma, você tem pessoas que trabalham com base naquilo que elas se enxergam como sendo. E o que eu digo com isso é o seguinte: o pescador, numa sociedade mais tradicional, ele não era apenas o pescador. Entende? Ele não era o cara que mecanicamente ia lá, pescava, colocava o peixe em cima de uma mesa e ficava dissecando ele inteiro. Não. O pescador, ele era o cara que fazia isso, mas entendia o que significava o pescador. O pescador como uma ontologia. Ou seja, não só o pescar, mas o que o pescar significa para o cosmos, para a sociedade inteira. Né? Levando em consideração o meio ambiente, levando em consideração a tradição que ele foi herdado, levando em consideração a vida das outras pessoas. De tal modo que ele tinha uma visão da ocupação dele que era holística, que era muito maior do que hoje em dia. Hoje em dia, o cara que trabalha, ele é completamente alienado, ele fica fazendo a mesma coisa lá 20 vezes, faz isso. Por quê? Porque o estágio que nós estamos da modernidade, esses valores tradicionais, a tradição em si, foi completamente rompida. Completamente rompida. E pelo contrário, o trabalho que as pessoas têm é algo completamente mecânico, repetitivo, que não fornece um sentido para a vida das pessoas. Muito pelo contrário, muitas vezes acaba deteriorando o psicológico delas. Porque é o sujeito igual naquele filme do Charlie Chaplin, lá do Tempos Modernos. É o cara que fica sempre pressionando o mesmo botão, e o mesmo botão, e o mesmo botão, e não muda nunca disso. Né? Então, esse é o problema. Quando você se distancia dessa harmonia que existia no mundo tradicional, e pelo contrário, começa a mecanizar absolutamente tudo, essa é a consequência do trabalho. Ele se torna algo chato, algo que cansa as pessoas. E não devia ser assim, cara. Não devia ser assim. Mas enfim, muito obrigado pelo superchat. Muito obrigado. Eu não sei que briga está acontecendo no superchat. Olha, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou ter que, eu acho que, colocar só para membros, porque fica muita putaria aqui. Desculpa a palavra, mas tá ficando muita putaria. Eu vou deixar só membros do canal. Só por 1 minuto, porque não tá dando, cara. Eu tô tentando aqui me concentrar, mas fico vendo um monte de briga. Então eu vou deixar só para membros. Pelo menos temporariamente, até eu conseguir falar sobre o que eu tenho que falar.
Porque não tá dando, cara. Não tá dando. Eu tô vendo muita briga e eu não tô conseguindo fazer isso. Ok? Ok. O Superchat não é pra ficar brigando entre vocês, é em tese pra discutir o que a gente tá falando, né? Então é complicado. Não gosto dessas brigas não, cara. Já tem muita treta já no Twitter e levar treta aqui é o pior de todas as possibilidades, né? Enfim. Eu quero aqui levar a questão do Café de la Musique, que chama. Café de la Musique chama? É isso mesmo. Muitos de vocês me mandaram essa notícia e eu decidi comentar ela com vocês, né? Que tem uma relevância bem pesada, na verdade, né? É muito mais relevante do que parece. Vamos lá. Olha, teve aquele caso da Mari Ferrer, em que ela estava no Café de la Musique, lá em Santa Catarina, e acusou aquele rapaz de ter violado ela e todo o resto. E aí, recentemente, né, acho que foram 2 dias atrás, uma modelo acusou um senador de dopar ela, também num Café de la Musique, só que o lugar é aqui em São Paulo, e depois violar ela em um flat lá no Itaim Bibi, né? Então, segundo a vítima, que não teve a identidade revelada, ela tinha ido lá conhecer o senador ainda no domingo no Jockey Club. Ela afirmou ter ido com ele e mais um amigo ao Café de la Musique, onde foi dopada e perdeu a consciência. A jovem relata que acordou já sendo, né, a violada por ele em um flat no Itaim, né? Então a questão é a seguinte. Hoje em dia vocês sabem como funciona. Só um minuto, eu vou aqui responder uma perguntinha do Vitor Aquino. Eu acho que é isso que chama. Eu perdi o seu superchat, meu caro. Vitor Aquino. Ele chegou e falou: você tem pós-graduação em filosofia ou economia para falar sobre todos esses assuntos ou são só palpites de alguém que não é especialista em nada? Eu estudo o que eu falo há quase 10 anos. Eu não tenho uma pós-graduação porque eu tenho 2 neurônios. Eu não gasto meu tempo numa universidade para me explicar merda. Ou seja, para se tornar um outro lixo liberal que só fala besteira e não acrescenta em nada para a discussão pública. Eu não quero ser mais uma média de influenciador e, entre aspas, pensador que só fala bosta. Igual aquele... Não vou nem citar exemplo aqui, que senão vou começar a ter treta, né? Mas você vai em lugares como Jovem Pan, CNN, todos esses lixos de lugares, e você só vê gente falando merda. E muitos deles são pós-graduados, muitos deles têm doutorados, então não. Graças a Deus eu mantive minha inteligência, não me tornei mais burro fazendo uma coisa do tipo. Mas eu estudei fora antes de me dedicar a esses estudos e eu não preciso dar meus detalhes aqui. Se você é incapaz de refutar o que eu estou falando, então enfia o rabo no meio do ânus e chora. Fora isso, vamos voltar à discussão. Enfim. O mundo em que nós vivemos, né? A gente vê um caso como desse e a gente é obrigado a falar. Vamos escutar o lado da modelo. Sempre faço isso, eu sempre escuto o lado da pessoa que está acusando, né? Agora, eu já fui no Café de la Musique. Não porque eu sou um milionário que gasta dinheiro indo em balada, mas porque já me convidaram, né? E eu vou dizer pra vocês que isso daqui que aconteceu, eu não sei, tá? Eu não sei, não posso falar com certeza. Mas pode ser, tá? Pode ser que tenha muito mais do que isso, tá? Talvez tenha questão política que a gente não tá sabendo, especialmente porque envolve um senador. Agora, muita gente ficou falando do Café de la Musique, né? Eu já fui exatamente nesse lugar em São Paulo. E eu posso dizer a vocês que, olha, eu não sei se ele fez isso. Se ele fez isso, ele fez isso sem necessidade. Por quê? Um cara como ele, no Café de la Musique, ele, honestamente, não precisava jogar nada no copo da garota. Eu não sei se ele fez isso, mas ele não precisaria fazer isso. Porque no Café de la Musique tá cheio de modelo, né, formidável, bonita, que ele não precisaria fazer nada disso para conseguir um contato, certo? Então, eu não tô duvidando dela, eu estou falando que se ele fez isso, foi algo desnecessário e muito estúpido e extremamente errado e certamente devia pagar por isso. Agora, eu já fui no Café de la Musique, eu posso dizer que lá, cara, assim, honestamente, pra um cara como ele, que tem dinheiro e que gosta desse tipo de coisa, eu particularmente nunca fui fã disso, nunca fui fã de atos libidinosos casuais, nunca fui fã disso.
Agora, com um cara que é fã disso e tem dinheiro, bom, é relativamente fácil. Então, é muito estranho, cara. Essa história é muito estranha e você vê as associações políticas, parece que o dono do Café de la Musique conhecia Bolsonaro e não sei o quê. Então, assim, muita gente queria a minha opinião e essa aqui é a minha opinião. Eu não sei o que está por trás disso, mas não me parece ser só isso. Talvez tenha muito mais por trás e teve até um caso do Epstein ligado a isso. Não sei se é verdade, né? Estão falando que o dono do Café de la Musique era ligado ao Epstein. Então eu prefiro nem comentar sobre um caso assim complicado, porque só dá dor de cabeça. Tudo bem? Teve um outro superchat que me chegou aqui. Ok, vamos ver. Ok. Newman, teus vídeos me ajudaram a lutar contra a depressão. Só queria dizer obrigado. Cara, eu que agradeço. Fico feliz em escutar isso. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos ver, recebi. Ok. Podemos ir ao próximo. Ok. É inacreditável. Olha, tá um monte de gente se tornando membros. Nossa, pessoal, nem percebi. Muito obrigado a todos, de verdade. Eu acho que pode ser até melhor porque o chat fica mais, né? Fica mais, assim, focado. E eu peço desculpas aí a vocês que eu tive que sair um pouco do foco. Eu até usei alguns palavrões com o sujeito, mas é assim, cara. Você deixa eu liberar o nervosinho. A única coisa que ele tem pra falar é: cadê a sua pós-graduação, né? E aí a resposta mais boazinha tende a ser, tá no orifício da alguma pessoa. Ah, tem o Thiago. Cadê o Thiago? Vou dar aqui pra ele. Ah, o Platinho tá aqui. Caramba, fenomenal, cara. Fenomenal. Um monte de gente tá aqui. Tentando dar aqui pro Thiago, mas não estou achando ele. Assim que der, eu acho. Ok. Eu vou só continuar aqui com a discussão, que já tá acabando já essa live, pra não demorar muito. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão se tornando membros. Eu vou olhar aqui depois um por um, todos vocês. De verdade, muito obrigado a todos vocês. Vamos ver, Capitão Silva, todos vocês que eu já conheço há bastante tempo, muito obrigado a todos, pessoal. Muito obrigado. Ok, vamos voltar aqui ao que a gente estava falando. Esse caso aqui, ó. O caso desse sujeito aqui, que é um senador e estava no Café de la Musique, agora está sendo acusado de violar uma garota. Ele é mais uma demonstração, assim como o caso do Robinho, o caso daquele outro cara lá da Mari Ferrer e inúmeros outros, de algo que a gente já vinha percebendo há um tempo, né, que é a questão do Me Too brasileiro. E como muitos caras que são bem-sucedidos, que são vistos como alfa, né, o cara que tem dinheiro, poder, uma aparência boa e todo o resto, como muitos desses caras, por conta da influência do feminismo nas instituições, na cultura, vão acabar tendo consequências bem complicadas com isso, né? E para alguns de vocês que estão aí, pode parecer algo assustador, mas honestamente, se você é um cara que não tem muito acesso às mulheres, você é um cara assim meio virgão e todo o resto, ou que se você tem namorada, ou se você já é casado, cara, não é para se preocupar você, né? A realidade é que quem mais vai se ferrar com esse tipo de coisa são os rapazes que são solteiros, vivem de contatos libidinosos casuais e, de uma certa forma, por muito tempo se beneficiaram disso, né? É o sujeito que, de uma certa forma, nos anos 2000, 2010, ia na balada e pegava todo mundo, né? Ah, que legal, nossa, estilo de vida que é o sonho de qualquer homem, né? Só que não. Hoje em dia, além de você gastar um mega dinheiro com isso e desperdiçar a tua vida com mulheres superficiais e ter todos aqueles problemas que vocês já sabem, né? Não vou aqui repetir o que todos já sabem. Bom, o problema é que agora você também vai ter que lidar com acusações, que podem ser reais, podem não ser, de você ter feito coisas, né, complicadas. Por exemplo, hoje em dia, se o cara simplesmente sai com uma mulher de uma balada e ela já está alcoolizada, tá? Isso, em tese, já é, né, uma violaçãozinha ali, entende? Então, muitos caras que são bem-sucedidos e às vezes gostam de curtir com drogas, muito álcool, no passado eles podiam não ter muito problema. Hoje em dia,
especialmente em cara que tem poder e que pode, assim, que pode se ferrar lindamente com isso, vão começar a acontecer cada vez mais. Às vezes são acusações reais, às vezes não são. Não vou julgar esse caso em específico aqui do Café de la Musique, mas devia ser um alerta para todo homem bem-sucedido. Se você é um cara bem-sucedido que acha que, vou pegar todas as minas agora e não sei o quê, meu cara, é uma acusação, tá? Que de uma certa forma, para você pode não parecer nada demais, se você, né, faz coisas com uma garota enquanto ela está bêbada, mas hoje em dia isso já é uma violação, tá? Tem que deixar isso claro para vocês. Sim, você que faz atos libidinosos com uma mulher bêbada, você está violando ela. Você pode literalmente, né, pegar uma prisão, pagar indenização, perder sua carreira, acabar com as suas possibilidades de se tornar um político no futuro. Então é aquela coisa, cara. Será que vale a pena? Eu não sei. Eu só acho que isso vai fazer com que ou mais homens não queiram nem mais contatos libidinosos com mulheres ou se casarem. Porque, assim, se não for pelo casamento, ter, né, contatos libidinosos hoje em dia como um homem se torna cada vez mais perigoso, especialmente se você tem bastante dinheiro, né? E mesmo casado, às vezes, é complicado, né? Tem, às vezes, mulheres casadas, óbvio, não são todas, lógico que não. Se você souber selecionar bem, você não vai ter esse problema, mas tem mulher que é casada, né? E aí, às vezes, quer a guarda inteira do filho, ou quer mais patrimônio do que ela receberia no divórcio, e aí fala, na verdade, ele uma vez lá fez coisas comigo enquanto eu tava dormindo. E já tem alguns casos em que o cara realmente se ferrou lindamente por conta disso. Então, assim, é complicado, cara. É complicado. Onde tá o limiar do que é violação ou não é, eu não sei. E pra mim isso é o que me assusta, porque é difícil falar. Pode parecer simples. Não, o cara que violou a mulher violou. Mas não é tão simples assim, sabe? E se o cara tava bêbado, e aí a menina também tava bêbada, e aí os dois fazem uma coisa lá, e aí a menina se arrepende, mas o cara também tava bêbado, eu não sei, cara. Eu não sei como determinar, eu não sei. Mas eu acho que é uma confusão jurídica bem considerável e muitos casos como esse aqui, como o do Robinho, vão começar a surgir. E é só o começo. Então você aí que é um cara super bem sucedido, que tem dinheiro, que tem poder, cuidado, meu cara. Cuidado, não você coloca aí o seu pipi, porque você pode literalmente ferrar toda a tua carreira e acabar preso de vez em quando, tá? E pra vocês que não são assim como eu não tenho que me preocupar com isso, honestamente, porque eu não sou dessa forma. Nunca fui, nunca serei, não tenho nenhum caso do tipo pra, nossa, uma garota lá 20 anos atrás decidiu que o Newman fez algo errado com ela. Não, porque não tem casos do tipo, né? Dessas vezes, ser virgão tem algumas vantagens. Então, isso é bom. Mas enfim, dá pra mostrar aqui, né, esse estereótipo de homem bem-sucedido que pega todas na balada está pra acabar, provavelmente. Ok? Vamos ver aqui o que estão falando os membros, se tem alguma pergunta interessante. Platini, o mestre. Pô, ô Platinho, você tem que um dia vir aqui a live, cara. Poxa, vamos fazer algum dia. O pessoal, eu tenho certeza que iria adorar. Sem brincadeira. Os caras ficaram enchendo meu saco aqui. Vamos ver. Plateuminto. Está... No mundo de hoje, castidade está valendo demais. Salva sua alma e sua vida terrena. Com certeza, cara. Assim, eu honestamente não consigo entender por que as pessoas ainda ficam enchendo tanto o saco de cara que é casto, né? Que não... escolha ele ou não escolha, sabe? A realidade é que ele tá na vantagem e não sabe, né? Tá na vantagem e não sabe. Não tá gastando dinheiro, não tá tendo o risco de ser acusado de fazer algo que não fez. Então, assim, todas as formas eu vejo de uma forma positiva. Quem fica zoando, né, com um cara que é virgem é uma pessoa babaca e burra, no meu ver. Enfim, acho que é uma coisa boa. Ok, último assunto e aí a gente termina aqui essa live, tá? É o último assunto que eu quero abordar com vocês, que é muito ligado a tudo que a gente discutiu, que é a epítome da nossa discussão. Ai. Vocês se lembram desse cara? Conseguem se lembrar desse cara? Eu acho que vocês se lembram dele. Tenho certeza. Certeza que muita gente se lembra desse cara. Cara, vou ser bem honesto aqui com vocês. O Rei do Camarote pode ser um vídeo meio besta pra muita gente,
que fala, ai, que fútil, ai, porque é tudo montagem, na verdade ele tava só atuando. Cara, independentemente, esse meme do Rei do Camarote é extremamente rico. Rico não em termos do que o cara tinha, mas em relação ao que ele nos diz sobre o mundo que a gente está vivendo, sabe? Por exemplo, esse cara aqui. Vamos ser honestos aí com o Rei do Camarote, ele que me perdoe, mas o Rei do Camarote não é um cara particularmente muito belo, tá? Uma beleza aí meio que questionável, né? E aí ele apareceu como sendo o cara que gastava 50 mil reais em uma única noite, né? O que para a grande maioria de nós é um completo absurdo. Eu acho que eu nunca gastei mais que 50 reais numa balada na minha vida inteira. Então é aquela situação. Como que um sujeito desse existe? É isso que as pessoas acho que não se perguntaram. Como que ele existe, cara? Por que ele faz isso? Como que ele se relaciona com tudo que a gente discute nos meus vídeos e lives? É muito simples. Da mesma forma que o My Girl é um produto do nosso sistema político-econômico, o Rei do Camarote também é. Esse sujeito aqui, que vai me desculpar, não me parece também ser muito inteligente. Posso estar errado. Às vezes ele é um empreendedor muito grande, mas empreender não é um significado de inteligência necessariamente. Um sujeito desse, né, que representa para mim um estereótipo do quê? O estereótipo do... Vamos colocar aqui o porco burguês, acho que é melhor para eu não ter processo, né? Porque eu não quero ser processado por ele, né? Vamos escrever como porco burguês, só para não ter problemas legais aqui, tá bom? O estereótipo do porco burguês, que é o cara que já é mais velho, ele é rico e age de uma forma um pouco escrota e todo o resto, esse estereótipo, ele ainda é presente. E gera uma distorção na vida de vocês, homens que são mais jovens, que vocês não imaginam. Porque lembra a e-girl, que eu já abordei em vídeos e lives e todo o resto? Pois bem, a e-girl só existe por conta desses porcos aqui. Sim, os porcos. Por quê? Porque vamos pensar no caso do sujeito que particularmente é um porco burguês, assim dizendo. É o sujeito que tende, óbvio, tende não é necessariamente isso, mas tende a não ter assim uma cognição muito boa. Você pode pensar que não, pode pensar que o cara que tem muito dinheiro é um cara que é muito inteligente, mas eu digo experiência própria aqui, eu conheço vários caras que são muito ricos e muitos deles, tá, são bem burrinhos, tá? Bem burrinhos, eu digo em relação a não conseguir enxergar a verdade. O sujeito pode ser um ótimo operador, né? Por exemplo, tem um colega que é um operador da bolsa fenomenal. O sujeito vive falando de número, não sei o que, os índices, mas o sujeito é burro. Por que ele é burro? Por exemplo, o cara até hoje acha que realmente a mulher dele ama ele por conta da personalidade dele e não pelo dinheiro. E a mocreia vai trair ele com todo mundo. Pior que ainda é mocreia, é feia, né? Ou seja, falta de inteligência é a falta da habilidade do sujeito ver a verdade, compreender e entender a verdade, né? O sujeito que é esse estereótipo do porco burguês, pra mim é isso. É o sujeito que não consegue ver a verdade. Muitas vezes, né? Às vezes consegue, às vezes não. Óbvio, existem exceções a isso. Óbvio que existem exceções. Mas geralmente o sujeito não é muito inteligente. Fora isso, né? Espiritualmente, vocês vão me desculpar, mas a maioria também vive a vida existencialmente de uma forma muito miserável. É o sujeito que fica contando centavos, é o sujeito que faz coisas moralmente questionáveis. Não todos, mas muitos fazem. Mas não só isso. O principal, que aqui é o mais importante para mim, que diferencia esse porco burguês do rico em si, é realmente a falta de contato com o divino, com o transcendente, com uma espiritualidade. É o sujeito, por exemplo, que acha que ter religião é ter amigo na igreja que vai dar para ele lá uma oportunidade de negócio, que acha que a religião é uma fraternidade para conseguir oportunidades de negócio, mas que não consegue realmente ter um contato com o divino, ter uma verdadeira fé. É o sujeito que muitas vezes fica tão corroído pela procura do dinheiro que às vezes não consegue ceder nada a outra pessoa, que não consegue amar o próximo. De novo, eu estou falando em termos gerais aqui. Em termos gerais, é um estereótipo aqui. É óbvio que existem exceções. E por que esse cara é tão complicado?
Porque ele é o cara que patrocina e-girls. Ele é o cara que faz com que muitas das garotas que vocês acabam conhecendo sejam da forma como elas são. Entende? Sim. Se não for, às vezes, na forma de um sugar daddy, é na forma de um pai. Né? Um pai, por exemplo, que age dessa forma, ele não consegue entender o porquê de educar a filha. Muitas vezes é ausente, passa o dia inteiro trabalhando. E muitas dessas garotas que vocês acabam conhecendo são uma consequência disso, especialmente se você é de classe média alta e todo o resto. Eu já conheci muitos garotos de classe média alta que a atitude era uma coisa horrorosa. Mal educada, narcisista, extremamente materialista, não consegue enxergar nada que não esteja 2 palmos à frente dela. E era uma consequência direta de uma educação por pessoas assim. Né? É o sujeito que, se for conhecer um genro, a primeira coisa que ele vai ver é a marca de tênis, não o caráter da pessoa. Né? E por que isso é ruim? É ruim pra todos nós, cara. Porque esse tipo de gente é quem mais relativiza as coisas. É a realidade. É o sujeito que mais relativiza as coisas. Que coloca, né, a verdade como sendo subjugada aos interesses econômicos do cara. Pode se vender como sendo liberal conservador, como sendo até esquerdista, porcaria que for. Mas no fundo, tudo é subjugado pelos interesses do cara. E essa relativização é a mais nefasta de todas. Tá ok? Mas enfim, acho que é só isso por hoje. Eu vou responder aqui algumas perguntas. Vamos ver. Ok, vamos ver aqui. As fotos mais explícitas tinham risco... Vamos ver aqui. Nima, você viu o vídeo novo do PC? Pô, cara, eu não vi o vídeo novo do PC, nem quero ver, porque... Pô, eu vou ter que fazer um jejum depois de uma semana pra ter coragem pra ver aquele troço demoníaco. Deus me perdoe, mas eu preciso de muita reza pra ver aquilo lá. Ok, eu vou agradecer todos os caras que se tornaram membros, hein, ó. Muito obrigado a Jéssica Bepler, ao Platinho, ao Otávio. Platinho, você está convidado aqui a aparecer nas nossas lives quando quiser, meu caro. E todos os outros que já são membros. Muito obrigado a todos vocês. Pretendo voltar com lives cada vez mais regulares, tudo bem? E espero que esse episódio tenha sido um pouco esclarecedor, tá?